Meus amigos, muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde a todos aqueles que estejam nos vendo, ouvindo, e se estiverem vendo usando um celular, coloquem na horizontal, porque várias telas nós vamos apresentar que irá ajudar o entendimento daquilo que nós estamos explanando. O nosso tema é as dimensões da casa espírita. A ideia é que a gente possa melhor conhecer o que está por trás de uma casa espírita, que muitas vezes nós trabalhamos uma vida inteira nos vários setores ou nas várias dimensões de uma casa e não sabemos o que está por trás. Nós, nessa oportunidade, para esse tema, e em todos os nossos temas, na realidade, nós associamos o tema a um livro, por várias razões. Ou é uma homenagem ao livro, ou é uma homenagem ao autor, ou, em si, o livro é que nos dá o suporte para fazermos as explicações que vamos dar. No caso específico de hoje, nas dimensões da casa espírita, nós vamos usar parcialmente o livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, do qual o título do livro nos trouxe para o título da nossa exposição, que é da nossa amiga Sueli Calda-Chuba, que dispensa as apresentações maiores, uma autora de vários livros dentro da doutrina espírita, sobre o centro espírita, sobre obsessão, desobsessão, transtornos mentais. Ela desencarnou durante a pandemia, era uma médium dirigente espírita na cidade de Juiz de Fora. E volto, tem inúmeros livros dentro da doutrina espírita, onde um deles é essas dimensões espirituais do centro espírita. Portanto, essa que é a ideia, certo? Na realidade, a gente quer responder a uma questão. O que a gente busca quando vai a uma casa espírita? E o que a casa espírita pode nos oferecer? Se a gente conseguir responder essas duas questões que estão entrelaçadas, nós vamos entender as dimensões de uma casa espírita. E por onde vamos começar? Vamos começar exatamente com a introdução do livro da nossa amiga Sueli. É uma introdução feita pelo Bezerra de Menezes, pela psicografia do Divaldo Franco, em que ele começa explicando como é que os centros espíritas começaram. Aonde ele começaram e por que começaram. E a explicação dele é clara, direta, curta, simples. A doutrina espírita nasceu em abril de 1857 com o Livro dos Espíritos. Todos nós sabemos. Naquela época, o Kardec e o plano espiritual verificaram a necessidade que houvesse um mecanismo, um instrumento, um meio de comunicação, de disseminação da doutrina espírita, além do livro em si. Aí ele resolveu criar a Revista Espírita. Então, a doutrina espírita nasceu em abril de 57. Em janeiro de 58, ele lançou a revista chamada Revista Espírita, que não existiu há algum tempo. Ela, nesses séculos, ela teve interrupções, mas durante a existência do Kardec, 12 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, ele mensalmente lançava essa revista, que na realidade, em muitos casos, antecipava, trazendo comunicações, instruções do plano espiritual, naquilo que posteriormente ele colocava nos livros seguintes da doutrina. Isso ele fez em janeiro de 58. E ele concluiu que os livros e a revista não seriam suficientes, precisaria ter um local onde os espíritas primeiros pudessem se reunir para exatamente trocar ideias, discutir,
ouvir a espiritualidade, né? Atender a espiritualidade nas várias dimensões dela. Aí ele resolveu fundar o primeiro centro espírita do mundo, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ficava em Paris, em abril de 58. Então, a doutrina espírita nasceu em abril de 57. Em janeiro de 58, houve o surgimento da Revista Espírita, que existiu durante 12 anos. Existe, certo? Esses 12 anos em 12 livros à venda. E em abril de 58, portanto, um ano depois do nascimento da doutrina, nasceu o primeiro centro espírita do mundo. E daí para frente, como é que foi? Bem, em 58, volto, teve o nascimento desse primeiro centro espírita, que hoje não existe, em Paris. Menos de 10 anos, nasceu o primeiro centro espírita no Brasil, em Salvador. Não foi em São Paulo, não foi no Rio, foi em Salvador, que chamava Grupo Familiar do Espiritismo, 1865. Portanto, menos de 10 anos. Não existe hoje. Daí para frente, centenas, milhares, a gente vai ver, de centros espíritas nasceram. No estado de São Paulo, em especial, o centro espírita mais antigo em funcionamento é o Centro Espírita João Evangelista, que fica em Sete Barras, interior aqui de São Paulo, que está fazendo 145 anos de existência. Bem, daí para frente, volto, os centros começaram a se disseminar no Brasil inteiro, uma quantidade enorme. Que enorme é essa, essa, esse número? Hoje em dia, dados de 2020, existem no mundo em torno de 13 mil centros espíritas, nos quais, desses 13 mil, 12 mil estão no Brasil. Portanto, quase 95% dos centros espíritas do mundo estão no Brasil. E quantos espíritas estão dentro dos centros espíritas? No mundo, é em torno de 12 milhões de espíritos. É uma gota d'água no oceano. É menos de 0,02% da população mundial. 12 milhões, dos quais 50% estão no Brasil. E os outros 50% são de brasileiros que saíram do Brasil. Então, essencialmente, efetivamente, certo? Nesse século, pouco mais de um século, a doutrina espírita efetivamente se desenvolveu preponderantemente no Brasil. Os números atestam claramente isso. O que se imagina no século que nós estamos e para frente é que vai começar um processo de disseminação, certo? Do Brasil, digamos assim, para fora, gerando novos centros, novos espíritas pelo mundo afora, dentro do processo de renovação do planeta. Então, nós surgimos em abril de 58. Aliás, nós surgimos como espíritas em abril de 57, como centro espíritas em abril de 58, e somos hoje em torno de 12 a 13 mil centros espalhados pelo Brasil, pelo mundo, e em particular no Brasil, como vocês podem ver na tela, certo? Há uma concentração efetiva que corresponde à população mais no sudeste e sul do Brasil e menos nas demais regiões brasileiras. Muito bem, isso é quanto somos. A questão é as dimensões. Como é que esses centros nos quais nós trabalhamos? O que eles nos traz em função daquilo que eu imagino que vou encontrar lá? O nosso amigo Bezerra, no prefácio do livro, em continuação a essa explicação de onde nascemos, como nascemos, ele diz: um centro espírita
é uma edificação espiritual. Ele é um santuário. Ele é uma oficina. Ele é um hospital. Ele é uma escola. Ele é um lar. Por quê? Por que ele é tudo isso? Porque, na realidade, ele é tudo isso porque nós, dependendo de cada um, tem a necessidade ou tem uma ligação maior com uma dessas áreas. Vamos explicar isso. Nós dissemos, nós vemos que o centro espírita tem uma, duas, três, quatro, cinco dimensões. Que dimensões? Dimensão material. São as paredes, o céu, o teto, o piso, as cadeiras, certo? É a parte física, é uma dimensão importante. É uma dimensão importante. Nós não imaginamos o trabalho que essa dimensão exige para se manter de pé, fisicamente. Água, luz, telefone, certo? Ar-condicionado, é a dimensão material do centro espírita. Tem muitos de nós que gostamos apenas de participar da parte material, se a gente pudesse dizer, da administração do centro. Tem a parte legal, jurídica, né? Formal da casa espírita. Os registros na prefeitura, no governo, certo? Se tem isenção, se não tem isenção, se todos os funcionários participam, certo? Se as doações estão feitas, é uma dimensão importante, né? Para que ela se mantenha legal dentro da sociedade. Tem hoje em dia uma dimensão que nós chamamos de virtual, que não existia claramente, fortemente no passado, né? No passado, você tinha exposições como essa, certo? Que poderiam ser gravadas e depois postas em DVD, CD. Isso era uma parte. Hoje em dia, praticamente todos os centros espíritas têm uma dimensão virtual, que são o Facebook, o Instagram, o YouTube. São meios de disseminar os trabalhos que são realizados, os pedidos de ajuda, a difusão da doutrina. Então, é uma parte importante hoje em dia, a dimensão virtual, na qual essa dimensão virtual, por exemplo, não é trabalhada no livro da Sueli. Tem a dimensão óbvia, que é a dimensão espiritual, certo? Que é o nosso relacionamento, é todo mundo espiritual, os mentores, os espíritos necessitados, aqueles que vêm trabalhar, aqueles que vêm desajudar, são toda uma dimensão que envolve todas as demais. E tem uma dimensão que nós chamamos doutrinária. O que quer dizer uma dimensão doutrinária? Reafirmamos. Os nossos centros espíritas, onde nós participamos, às vezes, a vida inteira, ele apresenta 5 dimensões: física, legal, espiritual, doutrinária e virtual. Nós não imaginamos, muitas vezes, nem passamos pela nossa cabeça que isso é real. Volto, a física é a manutenção, renovação física do ambiente. A legal é o aspecto de relação com a parte jurídica, a transparência, os relatórios financeiros de bens, de que foi dado, o que não foi dado. Tem a dimensão espiritual, que é essa interdependência com o mundo espiritual. Tem a dimensão virtual, que é uma dimensão que deve se complementar à dimensão de todas as outras. E tem a dimensão que nós chamamos de doutrinária. Quando a gente chama doutrinária, não é apenas o centro espírita ser fiel à doutrina espírita. Na realidade, todas aquelas dimensões que o Bezerra Menezes colocou
elas estão dentro dessa dimensão que nós chamamos de doutrinária. É o centro espírita ser um hospital, ser uma escola, ser um templo, ser uma oficina, ser um entreposto, ser um farol, ser um lar. A cada uma dessas funções do centro espírita tem atividades ligadas a ela. Por exemplo, de um hospital. Muitas vezes nós chegamos à casa espírita com o intuito de sermos ajudados numa enfermidade espiritual ou uma enfermidade física. O nosso objetivo de chegar à casa espírita não é de participar de uma reunião mediúnica ou de ajudar a parte de assistência social, é termos um suporte nessa área. Então, para atendermos esta demanda, a casa espírita tem uma atividade que é a assistência espiritual. Então, em cada uma das funções ou dimensões, a casa espírita tem uma atividade correlacionada. A escola. Tem gente que quer apenas ver, estudar a doutrina espírita, então tem cursos de doutrina. A casa é um entreposto com o plano espiritual. Desenvolver a mediunidade, educar a mediunidade. Então tem a assistência mediúnica. E assim sucessivamente. Então, as nossas casas espíritas têm essas dimensões física, legal, espiritual, doutrinária e virtual, que se transformam em funções. Lá, hospital, escola, templo, oficina, entreposto, farol, que se desdobram, que se materializam. Certo? As funções lá, hospital, são, digamos assim, ideias. Elas se materializam dentro da casa espírita como os serviços de atendimento espiritual, assistência espiritual, estudo doutrinário, evangelização, assistência social, assistência mediúnica e divulgação doutrinária. Todas elas têm como pano de fundo o plano espiritual. Óbvio. Muitos de nós participamos de uma ou outra, às vezes mais de uma. A único que participa de todos é o plano espiritual. Ele está ajudando na divulgação, na assistência mediúnica, na assistência social, na evangelização, no estudo doutrinário, assistência espiritual, no atendimento espiritual. Muitos de nós, voltam, chegamos à casa espírita, ficamos numa casa espírita numa dessas atividades, materializando uma das funções da casa espírita. Muito bem. Então vamos ver como é que esse plano espiritual atua. Vamos ver como é que a dimensão espiritual doutrinária nos atinge de forma direta. A nossa amiga Sueli Caldas Schubert, logo no primeiro capítulo do livro, ela diz, olha, as nossas casas espíritas, elas, antes de nascerem fisicamente, de terem a dimensão física das paredes, ela tem todo um trabalho de construção espiritual, de planejamento espiritual. Em outras palavras, é como que a casa espírita tivesse um planejamento reencarnatório. Todos nós temos, individualmente, um planejamento reencarnatório. O que você pretende fazer naquela encarnação próxima? Quais vão ser os seus resgates? Com que você vai se interligar? Quais são as provações, as dores, o que vai ser reconstruído ou construído na próxima encarnação? É um planejamento reencarnatório. As casas espíritas também têm algo desse tipo. O que é que aquelas casas espíritas, aonde, com quem, quais vão ser os trabalhadores que vão se reunir e edificar do lado material o que está planejado do lado de lá. Então, é algo seríssimo, extremamente difícil de ser feito, porque tem que conciliar uma centena, às vezes milhares de trabalhadores.
que vão passar pela casa durante 5, 10 anos, a existência inteira. E esse planejamento, certo, é feito muitas vezes com séculos de antecedência, para que aquela casa surja naquele local, naquela cidade, que vai congregar aqueles espíritos com aqueles objetivos de reajustar passados, muitas vezes, difíceis daquele grupo de espíritos. É o planejamento e organização espiritual da casa espírita. Teríamos dois exemplos para vocês. Um do nosso lar, instituição em São Paulo, que no livro chamado Olhai as Aves do Céu, que é uma espécie de histórico dos 40 anos iniciais do nosso lar, nesse livro, está escrito: há muitos séculos, centenas de espíritos se comprometeram a colaborar nessa obra. Há muitos séculos. É uma programação. E veja bem, esse livro, Olhai as Aves do Céu, é de 86. O livro da Sueli é de 2000. Então, esse livro, já há décadas antes, já nos mostrava, já nos trazia que as casas espíritas, elas têm todo um trabalho que antecede ao surgimento físico. Um outro exemplo é os Caminheiros, em São Paulo também, em que diz: em tempos recuados, reuniram-se no plano espiritual uma assembleia. Eram mais de 1000 que estavam sendo preparados em evangelho para iniciar uma obra na matéria. É exatamente a mesma situação. E em todas as casas espíritas, algo desse tipo acontece. É como diz a nossa amiga Nancy, há uma super instituição em toda a instituição espírita. Essa super instituição é a estrutura invisível, espiritual, que se reflete na material. Muito bem. Essa é a parte, digamos assim, do planejamento. É feita a materialização, os espíritos reencarnam, nós reencarnamos, as casas são fundadas, elas começam a se desenvolver 5, 10, 20, 30, 40 anos ou mais, 100 anos. Durante esse percurso, inúmeras dificuldades aparecem, em especial dificuldades espirituais também. O que nós queremos dizer com dificuldades espirituais? Há, em muitas situações, durante praticamente todo o período, e é algo permanente, nós diríamos, influências espirituais negativas, tentando o quê? Tentando fazer com que a casa feche, que a casa não siga para frente, que a oportunidade de trabalho para aqueles que estão nela não se materialize mais. É o que o nosso amigo Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, logo após o Livro dos Espíritos, já alertava: espíritos malfeitores se ligam aos grupos, do mesmo modo que aos indivíduos, tentando envolvê-los em conjunto. Com que objetivo? A falência, as intrigas, as desuniões, as guerras, cujo objetivo não é a guerra, as desuniões, mas é a parada, a interrupção daquele planejamento que foi feito com o objetivo de ser materializado durante 10, 50, 100 anos. Então, as infiltrações espirituais é um aspecto da dimensão espiritual importantíssimo, permanente. Tão permanente quanto é a permanência da direção espiritual, dos trabalhadores, dos mentores, durante todo o tempo. No livro que está na tela de vocês, chamado Perturbações Espirituais, é um livro recente, do Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo. Ele retrata situações nas quais o plano espiritual vem em socorro a essas infiltrações
em grupos espíritas. O socorro não é direcionado especificamente para aquela pessoa, como num trabalho de desobsessão específico, mas é direcionada à instituição que está sobre perturbação espiritual. É importantíssimo que a casa espírita realizem periodicamente trabalhos em conjunção com a espiritualidade de defesa dela mesma. Por quê? Porque espíritos malfeitores se ligam aos grupos, com o objetivo de criar intrigas, disputas, né? Destruição daquele trabalho. Então, essa é uma parte importante da dimensão espiritual. Às vezes, a gente só vê a dimensão espiritual, o planejamento, o plano espiritual, o Emmanuel, o Bezerra, o André Luiz, todos eles estão lá, mas não estão apenas eles. Falamos no começo. O que buscas na casa espírita? Que dimensão tem mais afinidade com você? Que função, hospital, escola, trabalho, templo, tem mais ligações com você? O que você procura? Que atividade materializa o hospital, escola, trabalho, templo lá que você participa? E como faz isso? O nosso amigo Chico Xavier, ele diz: o centro precisa se organizar melhor para atender os necessitados, que somos nós. Ou seja, se nós queremos que as nossas casas sejam hospital, escola, trabalho, templo, lar, entreposto, farol, devemos fazê-la da melhor forma possível. Hoje em dia, as casas espíritas têm grandes desafios. Estamos 7 aqui. Queremos ver apenas um hoje. Por exemplo, a sociedade está num quadro de polarização, que se reflete no trabalho, que se reflete dentro das casas, se reflete dentro dos centros espíritas. É algo difícil e precisa ser lidado. Tem a questão da inclusão, da diversidade. Tem as novas gerações. Como atraí-las, mantê-las dentro das casas espíritas? Manter a relevância das atividades presenciais, não colocar a dimensão virtual acima da dimensão, digamos assim, física ou doutrinária ou espiritual. Preservar a necessidade das comunicações espirituais, exatamente em função, muitas vezes, de influenciações espirituais negativas, muitas casas espíritas consideram que é desnecessário mais comunicações espirituais. É um centro espírita sem espíritos. Existe tais situações. Evitar que a mediunidade se transforme em um instrumento não de cura, de hospital, de entreposto, mas de promoção pessoal. E, por último, manter um quadro de trabalhadores. Ou seja, nós que participamos das casas espíritas, muitas vezes, certo? Temos dificuldades enormes de nos mantermos firmes, de forma permanente, contínua, nas atividades que nós achamos que podemos contribuir melhor. Numa daquelas dimensões, numa daquelas funções, numa daquelas atividades. Pensando nisso, nós encontramos uma pergunta que foi feita para o Chico, que é um exemplo de constância, 70 anos de trabalho. Perguntaram: Chico, qual é a força que te sustentou no exercício da mediunidade? Ou seja, nas dimensões que o centro espírita pode ter, o foco do Chico foi exatamente a parte mediúnica. Podia ter sido outra. Ele podia ser eminentemente um palestrante,
ou aquele que vai dirigir a casa espírita. E ele se concentrou em função da programação encarnatória dele na parte mediúnica. E assim acontece com todos nós. Perguntaram, o que o sustentou? 30 segundos para vocês pensarem. Fica difícil ler mesmo na página, porque a resposta está na página que vocês estão na frente. Mas o que sustentou o Chico durante os 70 anos de mediunidade dele? O Emmanuel, o Bezerra, o André Luiz, certo? O Eurípides. Quem? Ele diz, a caridade sempre foi a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa dela. Quando ficava muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições, procurava a periferia da cidade, visitando as favelas. Sempre encontrei na prática do bem a mensagem de consolação e conforto espiritual que me achava carente. O médio que vive distante da vivência da caridade não possui retaguarda. E ele dizia, quando eu não estava bem, o irmão chegava e disse, nós precisamos nos reabastecer. Aí eu saía com ele, ou ele saía comigo, as palavras dele, e íamos para a periferia. Quando eu havia me reabastecido, eu voltava e dizia, agora nós podemos voltar para a psicografia. É por isso que o Chico diz, sem caridade, o médium não consegue sustentar o vínculo com a sua própria espiritualidade. Mediunidade é assim, aprimoramento constante, lutas contra o personalismo, exercício de humildade, estudo, devotamento ao próximo. Infelizmente, muitos médiuns acham que a mediunidade é só contato com os espíritos. O que sustentou o Chico foi o Emmanuel, o Bezerra e o trabalho de caridade. Mas que caridade? Não é apenas ir na favela, certo? Nos leprosários, nos hospitais, muitas vezes é a caridade do abraço que ele dava, do sorriso, certo? Do ouvir, certo? Do sentar. Tem múltiplas formas em que você pode exercer a caridade, nas quais isso vem com que sustentar as suas outras atividades que você possa ter dentro da casa. É por isso que a nossa amiga Joana de Ângeles diz: o médium que se desincumbe bem da sua tarefa realiza duas reencarnações em uma só. Por que duas? A tarefa, certo? Mediúnica e a tarefa dele de vida. Precisa fazer as duas. Nem apenas uma, nem apenas a outra. Um segundo ponto que impacta enormemente a nossa continuação é o relacionamento dentro das nossas casas espíritas. Não se diz o Chico, o Bezerra, não. O centro espírita é um lar, é uma oficina, certo? E, efetivamente, o é. Nós dissemos que as casas espíritas têm um planejamento encarnatório. Por que dentro dos nossos lares, muitas vezes, tem as maiores dificuldades? Porque reflete um planejamento nas quais foram agrupados dentro daquele lar os espíritos com maiores números de desavenças, muitas vezes do passado. Uma casa espírita, ocorre isso. Em muitos dos trabalhadores, não temos apenas amigos, temos uma série de companheiros em desacordo conosco, não tanto do presente, mas do passado, e vêm se reunir para juntos trabalharem em prol de algo melhor. Então, administrar as diferenças dentro de uma casa espírita entre os trabalhadores é algo difícil. E é exatamente aí é que vem a pergunta, certo? O que você procura dentro de uma casa espírita? O nosso amigo, o Wellington Balbo, que fez essa pergunta, um escritor espírita expositor aqui de São Paulo, com várias casas. Sabe qual foi a resposta? O que eu procuro aqui é acolhimento, ou seja, é o lar.
Ele quer se sentir parte de uma entidade, de uma instituição que o acolha, que os ajude na caminhada. Então, esta parte do relacionamento é essencial. É como diz uma frase da Federação Espírita do Mato Grosso, a gente deve se interessar pelo encarnado, ou seja, nós, tanto quanto nos interessamos pelos desencarnados. Há uma sutileza, certo? Por trás da constatação deles, nossa. Exatamente por isso que o nosso amigo Chico perguntaram para ele, onde está maiores dificuldades dentro das casas espíritas? Ele diz, o Evangelho diz que a gente tem que perdoar o inimigo tantas vezes, 77 vezes, ele diz. A gente não perdoa 77 vezes. Perdoa uma, por quê? Porque o inimigo aparece e vai embora. A gente deveria perdoar indefinitivamente os amigos. Por quê? Porque os amigos vêm e ficam dentro da casa espírita. Em anos. Ele não vai e volta, ele está lá. Se eu não conseguir fazer essa visão, na primeira oportunidade eu viro o rosto, ou saio, ou ele sai. A casa espírita é um local de trabalho para todos, solidariedade entre todos e de tolerância para com todos. É uma frase da Federação Espírita Catarinense que sintetiza isso. O trabalho para todos nós dentro da casa deve ser entre todos nós e para com todos nós. É difícil? É. Por quê? Porque reflete muitas vezes um passado de desencontro entre os trabalhadores, que se soma a uma influenciação espiritual negativa que vem aumentar esse processo, com o objetivo da não realização do plano proposto para aquela causa. Bem, sintetizando, o que você busca numa casa espírita? O que você imagina que você vai encontrar numa casa espírita? Você vai encontrar o prodígio, o lenitivo, o bálsamo, o milagre, a crendice, o recurso, a esperança? Essa é a pergunta do nosso amigo André Luiz, na mensagem que está na tela de vocês. O que nós imaginamos encontrar quando a gente chega a primeira vez a uma casa espírita? O prodígio, o lenitivo, o bálsamo, o milagre, a crendice, o recurso ou a esperança. Ele diz, fique tranquilo, cara. Você vai encontrar aí os mesmos trabalhadores, companheiros, nas mesmas experiências que cada um desenvolve. Como você e como ele e como todos nós, a gente procura atender a um sentido de melhoria espiritual. Cada um está procurando melhorar. Cada um está tentando atender aquele compromisso que fez na espiritualidade antes de reencarnar. E ele complementa. É o que encontrarás na casa espírita. Nem prodígios, nem milagres, nem superstições. Mas um convite fraterno ao trabalho, à renovação, à caridade. Dentro das diretrizes apontadas há 2000 anos pelo Cristo. Não nos esqueçamos, como diz o nosso amigo Emmanuel, uma tarefa cristã dentro de uma casa espírita, começar é fácil, continuar é difícil e chegar ao fim, muitas vezes é crucificado. Um grande abraço a todos, nos vemos no futuro e procurem ler, estudar, em especial relacionado às dimensões
da Casa Espírita, o livro da nossa amiga Sueli Caldas Schubert, que não é o único, hoje em dia, dentro da doutrina, que trata de todos esses aspectos que muitas vezes nós não sabemos que existe por trás das paredes físicas de uma casa espírita. Nos vemos no futuro.